Olá, meus irmãos e irmãs, sejam bem-vindos ao canal Vinícius Siqueira. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva aqui no canal e não esqueça de ativar o sininho das notificações. Todos os dias são postados vídeos abençoados aqui no canal para te abençoar. Vamos a mais uma palavra do Senhor. Em Hebreus, no capítulo 11, nos versos 1 e 2, diz assim a palavra do Senhor: Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Pois foi por meio dela que os antigos receberam bom testemunho. Após muito esforço, certo viajante que atravessava o deserto do Saara descobriu um oásis, onde resolveu passar a noite. Ao ver que seu guia, um homem muito sério, ajoelhara para orar, aproximou-se dele e disse: A quem você está orando? A Deus, respondeu ele. Zombando do guia, o viajante perguntou: Por acaso você viu Deus? O homem respondeu: Não o vi. Então como sabe que Deus existe? Você pode me explicar e provar a existência dele? Diante daquela pergunta, o guia manteve-se calado. Ao observar que este não podia responder com certeza, o viajante disse em tom arrogante: Neste mundo, Deus não existe. Todas as coisas aqui são produto do acaso. Deus não passa de uma invenção da imaginação, em quem os imbecis e analfabetos como você depositam a confiança. Quem é instruído e civilizado, como eu, não crer em Deus. Portanto, não pense em bobagens e vai dormir. Depois de dizer isso, o viajante foi para sua tenda e adormeceu. O guia ficou sozinho em meio à escuridão, pensativo por não ter dado nenhuma resposta ao homem. Sentiu-se um tanto aborrecido e ficou meditando em como poderia responder aquela pergunta. Depois de muito tempo, levantou-se da cama, montou em seu camelo e começou a dar dezenas de voltas ao redor da tenda onde o viajante estava descansando. Em seguida, com um sorriso no rosto, amarrou o camelo e foi dormir. Ao despertar, logo cedo pela manhã, o viajante observou que o camelo havia deixado pegadas ao redor da tenda e perguntou ao guia: Oi, parece que você se esqueceu de amarrar o seu camelo. Como sabe? Por acaso o senhor viu o camelo andar por aí? Não vi. Então como o senhor sabe que eu esqueci de amarrar o camelo e que ele esteve andando ao redor da sua tenda? Rindo, o viajante apontou para as pegadas do camelo e disse: Olhe, por acaso você não vê as marcas deixadas por seu camelo? Como não saber que um camelo esteve dando voltas ao redor de minha tenda? Diante dessa afirmação, o guia disse: Então olhe, e apontou para o horizonte. Veja o sol que brilha e a beleza do deserto. Olhe a fonte de água do oásis. Observe as árvores verdes. Ouça o canto dos pássaros. Veja as lindas flores. Por acaso não são as pegadas deixadas por Deus? O Senhor não viu o camelo dar voltas ao redor da sua tenda, mas sabe que ele esteve andando aqui porque viu seu rastro. O mesmo acontece em relação a Deus. O Senhor não pode ver Deus, o Criador do universo, com seus olhos, mas pode ver toda a evidência que ele deixou. Por que não crer em sua existência? Diante de tal afirmação, o viajante permaneceu mudo e não soube responder. Meus irmãos, essa história nos ensina que o homem pode perceber o invisível. É disso que se trata a fé. A fé é um tema fundamental do cristianismo, uma ponte que une o homem a Deus.
Em outras palavras, a fé é o cartão de identificação do usuário, que permite ao homem que vive na esfera limitada da terceira dimensão entrar no mundo ilimitado da quarta dimensão. Portanto, é importante compreender que a fé é algo dado por Deus ao homem, a fim de que este possa experimentar a graça da quarta dimensão. O encontro com o Criador é por meio da fé. A sociedade moderna parece andar literalmente sem problemas, ainda que sem Deus. As pessoas não necessitam de Deus porque podem resolver tudo pelas próprias forças. Isso também se manifesta nas igrejas. Alguém pode se envolver com a religião e, mesmo assim, viver uma vida secularizada. Essa é a causa principal porque muitos cristãos são, na verdade, ateus. Confessam que creem no Deus sobrenatural. No entanto, a vida deles demonstram que não confiam em Deus, e sim em si mesmo, ou seja, levam uma vida como a de um ateu. Dizem que devemos crer. Em que especificamente precisamos acreditar? A Bíblia nos apresenta alguma coisa em que é preciso crer, a palavra de Deus. Entretanto, para ser sincero, não se pode ter um encontro com Deus exclusivamente por meio da Bíblia. Ele pode também ser encontrado na natureza. É por isso que, quando olhamos para a natureza ao nosso redor, podemos descobrir a marca da mão de Deus. Mas a Bíblia diz em Romanos, no capítulo 1, nos versos 19 e 20, pois o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina, têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis. O que significa isso, meus irmãos? Que Deus deixou evidência de sua existência na natureza. Portanto, ninguém poderá desculpar-se dizendo: não vi Deus, nem o ouvi falar, por isso não creio em Deus. O Salmo 19:1 diz: os céus declaram a glória de Deus, o firmamento proclama a obra das suas mãos. Meus irmãos, em outras palavras, a natureza evidencia a existência de Deus e isso fortalece a nossa fé. A Bíblia declara que as estrelas incontáveis, o sol resplandecente, a lua, os rios, os oceanos, enfim, toda a natureza, foram criados por Deus. Se alguém não crê em Deus, mesmo contemplando todas estas coisas, não significa que faltam evidências da existência divina. Antes, isso revela que os olhos das pessoas estão cegos por causa do pecado, que a impede de ver a glória de Deus. É preciso encontrar com o Salvador de nossas almas por meio da fé. Como acabei de dizer, podemos crer na existência de Deus por meio da natureza. No entanto, Deus não se manifestou somente por meio da natureza. Ele nos revelou também um segredo. Refiro-me a Jesus Cristo, Filho de Deus. Olha só o que diz em João, no capítulo 1. Aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. João dá testemunho dele. Ele exclama: este é aquele de quem eu falei. Aquele que vem depois de mim é superior a mim, porque já existia antes de mim. Todos recebemos da sua plenitude, graça sobre graça. Pois a lei foi dada por intermédio de Moisés. A graça e a verdade vieram por intermédio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu a Deus, mas o Deus unigênito, que está junto do Pai, o tornou conhecido.
João capítulo 1, verso 14 ao 18. Não podemos ver Deus com os nossos olhos físicos, mas Jesus veio até nós em carne e nos manifestou o Pai. Portanto, vemos Deus por intermédio de Jesus Cristo. Tocamos em Deus por intermédio de Jesus Cristo. Vivemos junto a Deus por intermédio de Jesus Cristo. É por meio de Jesus Cristo que nos tornamos capazes de não contestar a existência do Deus vivo. Jesus feriu seu corpo e derramou seu sangue na cruz para pagar o preço de nossos pecados. A graça da redenção é algo que nos comove. Depois da queda de Adão, o homem tornou-se incapaz de se aproximar de Deus. Tampouco Deus podia se aproximar do homem, por causa do grande muro que havia sido erguido pelo pecado. Entretanto, o precioso sangue de Jesus derrubou este muro. A consequência disso é que Deus aproximou-se do homem por intermédio do seu Espírito, e o homem pôde acessar o trono divino por meio da oração. Com muita propriedade, Simone Weil assim se expressou: nosso local de nascimento é a cruz de Cristo. Não obstante, é impossível o pecador ter um encontro com Cristo. Para que o homem tenha esse encontro e possa considerar a cruz como o local de seu nascimento, é necessário que ele desenvolva a fé que lhe é ofertada pela graça divina. Em Efésios capítulo 2, nos versos 8 e 9 diz: pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. E isto não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Ouça agora essa história real e muito importante. A morte de um jovem pastor de ovelhas. No norte da Escócia, havia uma ponte de ferro que atravessava todo um vale. Por baixo dela corria um rio. A ponte era tão alta que dava medo. Certo dia, bem cedo, um jovem pastor de ovelhas observou que uma parte da ponte estava caída em razão da forte chuva da noite anterior. Nesse instante, ouviu o ruído de um trem. Obviamente, o maquinista do trem não havia sido informado sobre a quebra da ponte. Era questão de minutos para que centenas de pessoas sofressem uma catástrofe. O jovem não hesitou em tirar a roupa e, agitando-a, começou a gritar: pare, pare! O maquinista conseguiu ver o jovem. No entanto, pensou que tratasse de algo sem importância e tocou o apito para que ele saísse dos trilhos. Ao ver que o jovem não se mexia e continuava agitando a roupa com a mão, só pôde frear no último instante, produzindo intenso ruído. O trem, no entanto, havia passado por cima do jovem, matando-o. Surpreso com o que aconteceu, o maquinista curvou-se para olhar embaixo do trem e viu que, um pouco mais adiante onde estava, os trilhos haviam sido destruídos. Se o trem tivesse continuado pelos trilhos, os passageiros teriam morrido. Ao ver aquilo, todos os passageiros ficaram pálidos, e o maquinista acenou-lhes: venham todos aqui e vejam o jovem pastor que sacrificou sua vida para salvar a nossa. Todos se aproximaram para ver o corpo em pedaços. O jovem pastor não hesitara em dar a vida para fazer o sinal que detivesse o trem, que seguia para a morte certa. Esse é um fato real. Foi notícias dos jornais no espaço dedicado a notícias do exterior, com o título O Herói que Salvou Nossa Vida. O jovem pastor pode ser comparado a Jesus, pelo fato de haver dado sua vida pelo próximo. Tal como o trem que seguia os trilhos destruídos, nossa vida se dirigia para o inferno. Jesus Cristo, porém, colocou-se entre ela e os nossos pecados.
ele permitiu que destruíssem seu corpo e derramou todo o seu sangue, detendo assim nosso avanço em direção à perdição. Com seu precioso sangue, ele abriu as portas para que pudéssemos entrar no céu. Com isso, em Cristo, temos abertas as portas da felicidade e da esperança. Um encontro pela fé através da palavra. De Gênesis a Apocalipse, a palavra de Deus é um presente do Pai para nós. Por meio da palavra, ouvimos a voz de Deus, iniciamos uma etapa de diálogo com Ele, passamos a conhecê-lo com mais profundidade e tornamos possuidores de uma fé mais pura. Em sua vida, o cristão tem por parâmetro a palavra de Deus. Como cristãos, não devemos confiar em nenhuma revelação, a não ser a Bíblia. Por mais que alguém tenha tido acesso a uma revelação extraordinária, se esta não estiver de acordo com a palavra de Deus, deve ficar certo que se trata de uma mentira do diabo e um engano de Satanás. Devemos ter um encontro com Deus por intermédio da palavra. Não existe revelação ou visão superior à Bíblia. Satanás disfarça-se de anjo de luz. No plano espiritual, devemos considerar que o nosso caminho deve ser somente a Bíblia Sagrada. No livro de Romanos está claro que a nossa fé tem como fundamento a palavra de Deus. Diz assim no capítulo 10, nos versos 16 e 17. No entanto, nem todos os israelitas aceitaram as boas novas, pois Isaías diz: Senhor, quem creu em nossa mensagem? Consequentemente, a fé vem pelo se ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. O fato de confessar que se crer implica crer na palavra de Deus. Podemos crer porque Deus nos deu sua palavra. Caso contrário, a nossa confissão seria como golpear o ar. Somente a Bíblia, a palavra de Deus, é o fundamento da nossa fé. Portanto, o cristão deve lançar raízes na palavra de Deus e viver pela fé de acordo com os ensinamentos das Escrituras. Em Colossenses 2,7 diz: enraizados e edificados nele, firmados na fé, como foram ensinados, transbordando de gratidão. Temos examinado minuciosamente o objetivo de nossa fé, ou seja, temos analisado com atenção aquilo em quem devemos crer. Como resposta à nossa pesquisa, encontramos a revelação de que o amor de Deus, a salvação de Jesus Cristo e a Bíblia devem servir como parâmetros da verdade. E só por meio da fé é possível encontrar essas três coisas. Agora eu quero mostrar para vocês a maneira pelo qual podemos aplicar a nossa fé. Que tipo de fé é a da quarta dimensão? Como podemos aplicar esse tipo de fé para que possamos viver nessa dimensão? O que significa aceitar a fé em Deus? O que significa crer na graça da redenção de Cristo? Qual o alcance da sua visão espiritual de fé? Tão logo foram contaminados pelo vírus do pecado e repelidos por Deus, todos os descendentes de Adão perderam a sua visão. A partir desse instante, o homem perdeu a capacidade de ver e se transformou em um cego. A vida do homem tornou-se muito infeliz e miserável, como os exemplos narrados pela Bíblia acerca do homem encontrado fora do jardim do Éden, o assassinato de Abel pelo próprio irmão Caim e o homicídio sem restrição por parte de Lameque, que se vingou 70 vezes 7. São evidências de como pode ser a triste vida do homem que não vive pela fé. Portanto, o caminho mais curto a que o homem pode recorrer para recuperar a felicidade é o da recuperação da sua visão. Felizmente, a Bíblia traz relatos a respeito de homens que
No começo, andaram pela trilha do pecado, mas depois recuperaram a visão e foram justificados. Saulo recuperou a visão ao ter um encontro com Jesus em Damasco, e as escamas caíram de seus olhos. A partir desse momento, a vida do apóstolo mudou drasticamente. Ele viveu feliz junto ao Senhor pelo resto de sua vida. Da mesma forma, a Bíblia usa a visão como símbolo de fé. Quando recuperamos os olhos da fé, podemos ver Deus, seu Filho Jesus Cristo e sua palavra, que dá testemunho dele. Meus irmãos, que Deus abençoe a vida de cada um. Eu convido a você que ainda não é inscrito aqui no canal, que você se inscreva aqui no canal, ative o sininho das notificações, para que você não perca nenhuma palavra, nenhum vídeo. Não esqueça de deixar aqui o seu like e de compartilhar este vídeo com as pessoas que vocês mais amam. No sul da China, os nativos foram surpreendidos por uma estiagem. Em consequência disso, a falta de alimentos não se fez esperar. Em meio àquelas circunstâncias, chegou um missionário, anunciou o evangelho e o povo começou a crer em Jesus. Certo dia, um dos recém-convertidos aproximou-se do missionário, manifestando a imperiosa necessidade de sobrevivência. Pastor, estamos morrendo de fome. Por acaso o Senhor pode nos ajudar? Diante dessa pergunta desesperada, o missionário respondeu: pelo esforço humano, não podemos fazer nada. Entretanto, o Antigo Testamento narra que Deus enviou o maná para o povo de Israel em sua passagem pelo deserto. Se nos ajoelharmos em oração, Deus nos protegerá, assim como fez com o povo de Israel. Um grande milagre vai acontecer. Todo o povo orou durante 44 noites. Quando terminaram de orar, uma grande tempestade formou-se no norte, e nuvens começaram a acumular-se, provocando uma chuva torrencial. O surpreendente é que, logo após a chuva, o povo descobriu um monte de trigo tão grande que precisou ser removido com pás. A fé nos permite ter acesso à quarta dimensão, o mundo de Deus. Muitos cristãos não experimentam o mundo de Deus porque não atraem a quarta dimensão mediante a fé. Todos os feitos de Jesus, narrado na Bíblia, são produto da atração do mundo da quarta dimensão. Se você começar a ler a Bíblia com a lente da quarta dimensão, descobrirá que, ao realizar um milagre, Jesus não dizia: eu o curei, e sim, a sua fé, sua quarta dimensão, o curou, ou a sua fé o curou, vá em paz. Em outras palavras, nossa fé é um milagre da quarta dimensão. Um outro nome da fé é a obediência. O que provocou a ira de Deus em Cádiz Barneia, limite da terra de Canaã, lugar que manava leite e mel, foi a falta de fé e a desobediência por parte de Israel. Logo depois de passar 40 dias fazendo o reconhecimento da terra de Canaã, 10 espias falaram mal da terra e criaram um ambiente de insegurança e medo. Aqueles espias não tinham Deus no coração. Reconheceram, ouviram e observaram a terra do ponto de vista humano. No final das contas, como não criam em Deus, obviamente tampouco lhe puderam obedecer. Por causa do relato desanimador, todo o povo de Israel amedrontou-se, pôs-se em prantos e pediu um novo líder a fim de voltar para o Egito. Tratava-se de uma rebeldia, uma falta de segurança e desobediência grupal. Como consequência, a ira de Deus obrigou a Israel a viver durante 40 anos no deserto. O pecado
que mais desagrada a Deus é a desobediência e a falta de fé. Algo semelhante aconteceu quando Jesus pregou a palavra em Nazaré, o vilarejo onde vivera. Na sinagoga, o Senhor abordou 2 temas do Antigo Testamento. Tratava-se de nada menos que o milagre de Elias e o de Eliseu. Por meio deste relato, podemos nos dar conta das consequências de alguém que tem fé e reage diante da palavra. A viúva de Sarepta, uma mulher que demonstrou fé mediante a obediência. O primeiro milagre foi algo que aconteceu na época de Elias. Havia uma grande seca, porque não chovia havia 3 anos e 6 meses. Em consequência, muitas mulheres em Israel tinham ficado viúvas. No entanto, as viúvas não criam em Deus, tampouco lhe obedeciam. Portanto, Deus não as ajudava. Entretanto, havia uma viúva que vivia em Sarepta, um vilarejo pagão. Sarepta pertencia à terra de Sidom, que adorava Baal. Aquela viúva, porém, temia a Deus, cria nele e obedecia. Embora, para o profeta Elias, aquela viúva não passava de uma mulher pagã que adorava outro Deus, o Senhor enviou o profeta para vê-la. Ao aproximar-se, Elias viu que a viúva estava apanhando lenha e disse: "Vá agora mesmo e traga-me um pão e uma vasilha de água." A mulher retrucou: "A única coisa que tenho é um punhado de farinha e um pouco de azeite numa botija. Eu estava exatamente apanhando lenha para entrar e preparar comida para que eu e meu filho possamos comer, para depois morrermos." Elias insistiu: "Faça o que você precisa, mas traga-me primeiro um pão feito com sua farinha e seu azeite. Não se esqueça também da botija de água. Se fizer o que digo, não se acabará a farinha na vasilha, nem o azeite na botija." Em circunstância tão desalentadora, a viúva de Sarepta creu na palavra de Elias. Certamente, ela também estava com fome. Além disso, tinha um filho que chorava pedindo comida. Entretanto, não pensou em sua situação, nem na situação de seu filho. Preocupou-se primeiro em obedecer ao profeta. Não é fácil obedecer pela fé. No entanto, a viúva de Sarepta deu de comer a Elias, e o profeta comeu o pão e bebeu a água que lhe serviu a viúva. Por causa da obediência, a farinha da vasilha não diminuiu, nem o azeite da botija, e isso durante 3 anos e 6 meses, enquanto durou a seca naquela região. Foi um milagre de Deus. Onde há fé e obediência, pode-se experimentar a presença de Deus. Outro caso, meus irmãos, é o de Naamã. Naamã foi um homem que demonstrou fé mediante a obediência. O segundo milagre a que Jesus se referiu ocorreu na época de Eliseu. Nesse tempo, havia muitos leprosos em Israel. No entanto, nenhum deles cria que Deus poderia curá-lo. Contudo, o que aconteceu a Naamã, general do exército da Síria, país inimigo de Israel, foi diferente. Ele era leproso. Certo dia, Naamã ouviu uma jovem serva israelita dizer o seguinte à sua senhora: "Eu gostaria que o meu senhor fosse até o profeta em Israel. Se Eliseu orasse por ele, meu senhor seria curado da lepra." A fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Assim que escutou essas palavras, Naamã viajou até Samaria para encontrar-se pessoalmente com o profeta. Todavia, ele foi primeiramente ao rei de Israel, que reagiu, rasgou as vestes e disse: "Por acaso sou eu Deus capaz de conceder vida ou morte? Por que este homem me envia alguém
para que eu o cure de lepra? Veja como ele procura um motivo para se desentender comigo. 2 Reis 5:7. O rei teve essa reação porque imaginava que a presença do sírio tinha segundas intenções, isto é, aquela seria uma desculpa para atacar Israel. Ao ouvir a notícia de que seu rei havia rasgado as vestes, Eliseu pediu que lhe enviassem Naamã. Assim, Naamã apresentou-se diante da casa de Eliseu, acompanhado de seu grande exército. Para sua surpresa, porém, o profeta nem sequer saiu para saudá-lo e enviou um servo para lhe dizer: vá e lave-se 7 vezes no rio Jordão. Sua pele será restaurada e você ficará purificado. Ao ouvir estas palavras, Naamã ficou muito indignado e saiu dizendo: eu estava certo de que ele sairia para receber-me, invocaria em pé o nome do Senhor, o seu Deus, moveria a mão para o lugar afetado e me curaria da lepra. Não são os rios Abama e Farfá, em Damasco, melhores do que todas estas águas de Israel? Será que não poderia lavar-me neles e ser purificado? E foi embora dali furioso. Quando Naamã, furioso, virou-se para ir embora, seus servos aproximaram dele e disseram: meu pai, se o profeta lhe tivesse pedido alguma coisa difícil, o Senhor não faria? Quanto mais quando ele apenas diz que se lave e será purificado. Naamã foi persuadido por seus servos e banhou-se 7 vezes no Jordão, tal como o profeta Eliseu havia mandado. E o milagre aconteceu. Naamã foi completamente curado de sua lepra, e sua pele ficou tão lisa como a pele de um bebê. Naquela ocasião, na sinagoga, Jesus recordou a esses 2 milagres. No entanto, esses 2 relatos não coincidem exatamente com o espírito do Antigo Testamento, visto que em ambos os casos, os protagonistas pertenciam a 2 nações pagãs. A viúva de Sarepta era uma mulher da terra de Sidom, e Naamã, o general do exército, era um homem da Síria, inimiga de Israel. Qual é o ensino que Deus quer ministrar a nós por intermédio dessas histórias? Elas significam que, sem crer e obedecer, mesmo que a pessoa faça parte de uma nação eleita por Deus, ele não a ajudará. Ao contrário, se, apesar de pertencer a uma nação pagã, a pessoa temer a Deus, crer e obedecer, então o Senhor virá em seu socorro. Eu sou o Senhor, o seu Deus, que o tirei da terra do Egito. Abra sua boca, e eu o alimentarei. Salmos 81:10. Esse texto bíblico revela o nosso problema: não escutar a voz de Deus e não obedecer ao Senhor. Deus sempre foi um Deus de promessas. Deus, Criador de todo o universo, quer satisfazer nossas necessidades pelo seu poder. Ele disse: abra a sua boca e eu o alimentarei. Atualmente, muitos que afirmam crer em Deus não ouvem sua palavra e não lhe obedecem. Por esse motivo, o Senhor não se manifesta no meio deles. Por mais que mantenhamos cerimônias religiosas magníficas, se não houver fé nem obediência, nossa relação com Deus não poderá ser mantida. Não que Deus deixe de nos salvar por ter a mão encolhida ou deixe de atender às nossas orações por não poder ouvir. Deus não age em nosso meio por causa da desobediência e da falta de fé. Confessar: creio em Jesus Cristo, fui batizado e sou membro de tal igreja, não garante a obra de Deus em nossa vida. Deus não olha para o exterior, isto é, para o ritual e a forma,
mas sim observa o interior, a fé e a obediência que conservamos em nosso coração. Onde há fé e obediência, Deus age ainda hoje. A desobediência é outro nome para a fé morta. Obediência é o ato de deixar que Deus tome a iniciativa. Isso implica a pessoa renunciar ao próprio julgamento, à própria decisão. Esse tipo de obediência surge unicamente quando se crê, quando se obedece àquele a quem a iniciativa é entregue. No caso de haver certa dúvida ou incerteza, essa fé deixa de ser genuína. Deus não opera em uma fé que não seja completa. Mais do que falta de fé, a desobediência é uma fé morta. O dilema surge quando se afirma crer, mas não se obedece. Isso é ter uma fé morta. Nem todos os cristãos experimentam o poder de Deus aqui na terra. Devemos analisar cuidadosamente se a nossa fé é genuína ou se simplesmente estamos enganando a nós mesmos. Diante da menor dúvida, devemos restaurar nossa fé pela obediência. Dessa forma, conseguiremos viver unidos a Deus. A falsa fé demonstrada por Marta. A partir deste ponto, vamos analisar a incredulidade e a desobediência com base na história de Marta e Maria. Como todos sabem, a história começa com a morte de Lázaro, irmão dessas duas mulheres. Fazia muito tempo que os pais deles haviam morrido, e o irmão, o arrimo da família, agora morrera também. E Jesus chegou quando já se haviam passado 4 dias desde a morte de Lázaro. Fazendo este pedido, Marta murmurou contra o Senhor: se estivesses aqui 4 dias atrás, meu irmão não teria morrido. Por que chegaste tão tarde? Já não há esperança para nós. Marta e Maria estavam sem esperança. Agiam na terceira dimensão. Na quarta dimensão, Jesus é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Marta, entretanto, cria no Jesus de 4 dias atrás, mas não no Jesus daquele momento. Aqui vemos o grande erro da fé que Marta demonstrava ter. A fé não deve mudar por causa das circunstâncias. Entretanto, Marta não tinha esse tipo de fé. Analisemos nossa fé com base na conversa de Jesus e Marta. Senhor, disse Marta a Jesus, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido, mas sei que mesmo agora, Deus te dará tudo o que pedires. O seu irmão vai ressuscitar, disse Jesus. Eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição no último dia, respondeu Marta. Então Jesus lhe disse, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê nisso? Não parece algo estranho o diálogo entre Jesus e Marta? Se você estudar o texto minuciosamente, perceberá que Jesus está tentando transmitir a ela um ensino importante. Jesus está usando a linguagem da fé para que opere a quarta dimensão. Marta, porém, não está sequer preparada para ouvir as palavras de fé. Em síntese, a fé professada por Marta era falsa. Jesus disse, o seu irmão vai ressuscitar. E Marta reagiu dizendo, no dia da ressurreição, claro. Além disso, Jesus disse, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê nisso? No entanto, Marta só atinou em responder, sim, eu creio, tu és o Cristo, o Senhor. De início, parece que Marta está fazendo uma confissão de fé, mas se analisarmos o texto cuidadosamente, percebemos que Marta
não está respondendo à pergunta feita por Jesus. Marta não cria em Jesus, só acreditava no que conhecia. Conhecer e crer são duas coisas totalmente distintas. Fé não é somente crer em Jesus Cristo, o Filho de Deus, mas sujeitar-se à vontade e justiça, renunciar ao próprio julgamento e decisão. Se Deus nos fala, devemos crer nele e segui-lo, por mais que o nosso intelecto não o aceite, nem as circunstâncias nos acompanhem. A cena seguinte, descrita na Bíblia, mostra Jesus dirigindo-se à tumba em que Lázaro estava sepultado. Marta e Maria o acompanhavam e ele estava chorando. Com certeza, Jesus não chorou por estar triste pela morte de Lázaro. Ele sabia que o ressuscitaria. Naturalmente, ele chorou pelo tipo de fé demonstrada por Marta e Maria, uma fé morta. Como podemos saber que a fé professada por Marta e Maria era uma fé morta? Se as duas irmãs tivessem uma fé genuína, não haveria por que se desesperar, atemorizar-se e sentir frustração pela morte de Lázaro. Elas estavam tristes pela aflição, por não crer em Jesus, embora o Senhor estivesse presente ali mesmo. Cremos que o Senhor tenha chorado por causa da incredulidade demonstrada por Maria e Marta. O que você acha da resposta dada por Marta? Não é mais do que mostrar ignorância a respeito do que Jesus deseja. A fé morta não pode atrair nem fazer que se experimente a quarta dimensão de Deus, tal como aconteceu a Marta, por mais que a quarta dimensão se revele diante de algumas pessoas, elas não se dão conta disso. A obediência requer uma decisão, mas se uma pessoa não confia na outra, não lhe pode obedecer. A reação de Marta mostra justamente isso. Essa cena deu-se quando Jesus se achava diante do túmulo de Lázaro. O diálogo continuou e a falta de comunicação também. "Tirem a pedra", ordenou Jesus. Apesar da incredulidade de Marta, Jesus insiste na linguagem da fé e trata de atrair o mundo da quarta dimensão. Aqui está uma amostra da típica desobediência. E mais, pode-se dizer que se tratava de uma rebeldia. Jesus se viu surpreendido pela falta de fé de duas discípulas como Marta e Maria. Ainda quando Jesus lhe pediu que removessem a pedra para que ele pudesse ressuscitar Lázaro, Marta e Maria não obedeceram. Sem fé é impossível agradar a Deus. Nesse caso, porém, Jesus estava tratando de ensinar Marta. Tão somente como a remoção da pedra, o milagre iria acontecer. E a quarta dimensão manifestaria em sua plenitude. Marta estava repelindo o coração de Jesus, que lhe estava oferecendo a maior felicidade de sua vida. Muitos judeus estavam reunidos naquele lugar, e Jesus repreendeu a falta de fé que Marta demonstrava. "Não lhes falei que, se você cresce, veria a glória de Deus?" Felizmente, a reação de Jesus produziu uma mudança de atitude. Eles se arrependeram de não terem crido nas palavras de Jesus e decidiram crer. Da mesma forma, se você é uma pessoa incrédula e desobediente, mas que assim que ouve a palavra de Deus, decide crer nele, Deus o aceita. Geralmente, a pedra da tumba é grande para evitar que os animais selvagens entrem e danifiquem o cadáver. Pela fé, as duas irmãs decidiram tentar remover a pedra. Agiram como evidência de uma obediência completa. A fé sem obras é morta. Se você diz que crê, deve demonstrar uma obra que evidencie sua fé. Jesus não remove a pedra, tampouco o fazem os vizinhos. Ninguém pode evidenciar a fé que outra pessoa tente demonstrar.
Cada um deve agir por si mesmo, evidenciando sua fé. Jesus opera o milagre quando obedecemos, ou seja, quando removemos a pedra pela fé. Se orarmos, Senhor, salva-nos, devemos buscar uma igreja. Se pedimos prosperidade, Senhor, dá-nos a bênção da prosperidade, devemos dar o dízimo. Se rogarmos por saúde, Senhor, cura-me, devemos servir e orar a Deus. Temos que cumprir nosso dever. Se apenas pedimos e nada fizermos, Deus não nos responderá. A obra evidencia a fé, e Deus responde a nossas orações por essa evidência. O Senhor quer ver nossa fé, e uma fé invisível não é fé. Em diversos textos, a Escritura dizem que o Senhor, vendo a fé, ordenava: seja feito segundo a sua fé. O Senhor pode ver a nossa fé, e uma fé genuína é visível. Ao contrário, uma fé invisível não é genuína. A terra deixa de ser terra quando fica submersa nas águas do mar. A terra é terra quando permanece acima do nível do mar. Uma fé invisível não é fé. A fé genuína é aquela que se vê. Jesus estava pedindo a Marta e a Maria que demonstrassem por essa obra, essa fé invisível. Remover a pedra implica demonstrar a fé mediante a obediência. As duas irmãs conseguiram remover a pedra com todas as suas forças. Ao abrir-se a porta do túmulo, um odor horrível atingiu o lugar. Nesse instante, diante da pedra, o Senhor ordenou: Lázaro, venha para fora. Todos observavam a cena com certa ansiedade. Marta e Maria também estavam ansiosas. Todos os olhares estavam voltados para a porta do túmulo. De repente, viu-se um vulto branco, mas em pouco tempo todos se deram conta de que era Lázaro envolvido em faixas, com o rosto envolto num sudário. Jesus Cristo é o mesmo antes e depois da morte de Lázaro, o mesmo ontem, hoje e eternamente. O milagre de Deus havia acontecido. Da mesma forma, o milagre ocorre hoje para todos que crerem e obedecem a Deus. Meus irmãos, que Deus vos abençoe. Que palavra, né? Você que chegou aqui nesse canal e ainda não é inscrito, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações, para que você não perca nenhum vídeo que são postados todos os dias aqui no canal, tá bom? E deixe também o seu like. Não se esqueça também de compartilhar esse vídeo com as pessoas que você mais ama. Deus te abençoe.